Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Silva e eu vou apresentar aqui para vocês no Global Azure Bootcamp 2026, tá bom? Deixa eu verificar aqui como é que tá a gravação. Ok, beleza, vou compartilhar minha tela com vocês. Já está compartilhada, né? Então vamos lá. O que que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Eu vou falar um pouco de Linux no Azure. É um ecossistema gigantesco, fascinante e muita gente ainda às vezes confunde um pouco, né? Porque está falando de Microsoft, mas hoje Microsoft não é só eh, Microsoft, né? Ela é um ecossistema que nisso inclui Linux, né? Então, Linux é parte daí do ambiente da Microsoft e tem um ecossistema gigantesco. E aí eu vou apresentar para vocês, mostrar um demo e dar um direcionamento para vocês sobre o que é o Linux dentro da Microsoft, que é muito sério, né? Então, às vezes vocês estão ali ambientados com a solução no portal, mas por trás ali do portal do Azure tem bastante coisa relacionada ao Linux e não é pouco, não, é bastante, tá? É, e aí, o que que eu falo para vocês? Não tem como fugir. Não tem, não tem. Então, o que eu recomendo? Aprenda Linux. Aprenda Linux. Aprenda primeiro o sistema operacional Linux. Baixe um sistema operacional Linux. Nem que for num ambiente do seu Windows, né? O Windows tem o WSL que eu utilizo na minha máquina. Eu uso uma máquina Windows, tá? E vira e mexe nele, eu estou utilizando alguma coisa. Óbvio, tem aqui do meu lado um pequeno servidor. No Azure eu tenho máquina Linux rodando, né? Mas vou falar, já tá a Microsoft, ela utiliza Linux ali no ambiente, e 70% das empresas, eu acho que até mais que isso, mas na estatística é 66%, utiliza bastante coisa em Linux, tá? E basicamente tem todas ou talvez todas as distribuições ali de mercado, além de plataformas de marketplaces e plataforma Linux pronta, tá? Então, como eu falo para vocês, aprenda Linux. Aprenda Linux, tá? E contem comigo para isso, tá? Falando um pouco do Global Azure 2026, é o maior evento comunitário de Azure do mundo. Então, ele está em 53 países, 126 cidades, ou, em 3 dias, né? Vai de 16 a 18. E ele está em vários países, né? Madrid, Espanha, Austrália, Atenas, Brasil, obviamente, né? E vários outros países do mundo. É 100% gratuito da comunidade para a comunidade. Então, eu estou aqui de corpo e alma apresentando para vocês as soluções de Microsoft Azure com o tema de Linux, tá bom? E qual que é a agenda de hoje ali, né? Tem até algumas provocações ali, né? De inimigo a aliado, né? A transformação da Microsoft com Linux. Ela é uma das principais patrocinadoras do mundo open source ali por trás, né? Tem várias empresas, vários corpos ali de corporativos que atendem e patrocinam aplicações Linux, desenvolvedores, startups baseadas em Linux, e a Microsoft não é diferente, é um delas, né? Uma das maiores aí no mercado. Linux no Azure, eu vou falar um pouco. Vou falar um pouco também do Marketplace, é um mundo à parte ali dentro, né? Vou pegar pesado
nesses cara aqui, ó, GitHub, VS Code e inteligência artificial, GitHub Copilot, tá? Vou dar uma navegada no ambiente para vocês verificarem como é que está hoje, quem não está acessando, para alunos, né? E para os experientes também assistirem, tá? E depois eu vou mostrar um demo. Eu tenho um demo aqui de como eu fiz uma migração usando as ferramentas que são open source total aqui, tá, gente? Então, hoje, o profissional que está aí na área, que não está familiarizado com IA, eu recomendo fortemente que você utilize inteligência artificial para ser um aliado do seu trabalho. Como a Microsoft colocou um nome ali, ele vai ser o seu copiloto, tá? Ele vai ser o seu total copiloto. Ele não vai ser o seu amigo ali que vai fazer as coisas para você. Por quê? Porque você tem que ter uma base de conhecimento para que você utilize toda a parte do ambiente, do VS Code, do Copilot, da área de infraestrutura e desenvolvimento. Eu estava um tempão ali sem programar e por conta da inteligência artificial, eu até voltei a programar porque ficou muito prazeroso, né? Porque antes você ficava ali no código, no código, no código, erra. Eu nunca fui um bom programador, mas sempre fui um bom cara da área de infraestrutura. E isso daí aliou demais o conhecimento que você já traz de bagagem de mercado. Já estou bastante tempo aí no mercado, né? E isso ajudou demais. E as ferramentas VS Code, mais o Copilot e mais todo o universo ali de ambiente Linux ajudou demais. E aí te deu uma visão bem mais ampla aí de mercado, como é que você pode trabalhar, tá? Principalmente para os caras que estão entrando para a área de infraestrutura, porque os desenvolvedores, a grande maioria ali já estão voando, né? E o que que eu falo, né? A Microsoft ama Linux, né? Essa foto aqui já diz o bastante ali. E desde que o Satya Nadella assumiu a posição ali de líder da Microsoft, houve uma revolução total em cima de como a empresa está trabalhando. Foi exatamente uma revolução. E eu sou testemunha disso daí desde o ano de 1997, né? Então, venho acompanhando desde os primórdios que eu iniciei minha carreira como profissional Linux, né? Acompanhei toda a evolução aí abracei a Microsoft de 2007 para cá no meu portfólio de conhecimento, e a partir de 2009, quando o Satya assumiu o, o, em 2014, desculpa, o ambiente teve uma mudança total, né? Então, olhando aqui em 2009, né, o Hyper-V houve bastante mudança, basta usar o PowerShell que você já está basicamente ali usando comandos Linux, né? Isso ajuda bastante. Então, quem tem conhecimento de comandos Linux no PowerShell ali é basicamente uma base ali por baixo, né? Em 2011, ela entrou para o top 5 contribuidores do kernel. Então, a Microsoft, ela ajuda para contribuir no kernel. Ela é uma patrocinadora, a maior hoje é a IBM, né? E em 2014, o Satya assumiu a liderança da Microsoft e mudou totalmente, né? Ela é um membro Platinum da Linux Foundation, né? E em 2018, uma bagatela ali de 7,5 bilhões, ela comprou o GitHub. Hoje é o meu xodó, vou falar assim, do ponto de vista de arquitetura, de usabilidade, de infraestrutura. Quem não está utilizando está perdendo, tá? Aqui tem uma estatística, né?
66% dos cores de Azure rodam Linux. Eu posso falar de carteirinha que é mais que isso, tá? Por experiência aí de pegar uns clientes, com AKS, com máquinas virtuais, com bancos de dados, com migrações de inteligência artificial, eu posso falar de carteirinha aí que bate acima de 75, né? E, o ambiente da Microsoft, o Azure, ali, vamos considerar que ele é um data center com tudo, né? Então, tem muito mais que isso, né? Estou falando de Linux, mas quando você está falando de Linux, você está falando de aplicação, você está falando de banco de dados, você está falando de desenvolvimento, você está falando da infraestrutura. Então, assim, é um ecossistema sensacional, tá? Ah, como eu estou repetindo, né? A maior contribuidora corporativa do mundo, ou uma das maiores, né? Então, em números aqui, são mais de 2.000 projetos de open source em contribuições, mais de 60 mil patentes, né? Então, quando a Microsoft tem lá em Redmond o seu campus, onde tem os seus cientistas, eles não só estão criando e desenvolvendo a plataforma, mas sim criando, acho que é um dos principais pontos aí, as patentes, né? Cria patente, doa ela ali sob GPL, que é General Public License, né? E General Public License é o licenciamento que você faz. Então, a Microsoft tem os seus licenciamentos ali que você paga para utilizar dos seus ambientes, mas tudo que você está fazendo também, do ponto de vista de software aberto, open source, você tem por lei, é jurídico, né? Então tem a GPL, que é o General Public License, é onde você patenteia e licencia o software para você poder utilizar, não é uma zorra, né? O pessoal é free, é livre, não, não é. Tudo tem uma organização ali por trás, né? Tem mais de 518 milhões, eu acho, né? Projetos públicos de GitHub em 2024, então você entra ali, vê a parte de gráfico do GitHub, é gigantesca, e mais 1 bilhão de contribuições ali, né? Então, hoje tudo você roda por, por registro no ambiente do GitHub, e isso aí ajuda bastante na hora que você vai desenvolver uma aplicação, ou você deixa ele de forma pública ou privada. Obviamente, quem está desenvolvendo uma aplicação para dentro de uma empresa, você está desenvolvendo de uma forma privada, né? Ela é pública se tiver um interesse público de alguma aplicação que você quer colocar ali, né? Então você deixa público, né? Depois eu vou mostrar para vocês o GitHub, meu GitHub, tá? E quando eu falo de distro, né? Linux no Azure Marketplace, todas as distros são bem-vindas no Azure, né? Então, um, um bom visual ali para vocês entenderem como é que está ali hoje. Então, quando você entra no portal do Azure, você vai, na hora que você, basicamente, que é o que a maioria do público faz, ou 80% dele está utilizando ambiente de máquinas virtuais ou de plataforma, né? Até mais do que isso. Então, eu tenho o Ubuntu, a Canonical, que são distribuições enterprise, né? O Ubuntu da Canonical com o Ubuntu Pro, o Red Hat, um bom contribuidor aí de mercado com o Red Hat 8.9 e a versão 10, que é recente. SUSE Linux Enterprise, sou suspeito em falar que eu trabalhei lá, né? O SUSE Linux Enterprise e todos os produtos da SUSE, o Azure Linux Marine, que é uma distribuição que roda em container para AKS, né? Então, a própria Microsoft criou a sua própria distribuição
Tem distribuição também da parte de rede da Microsoft, né? O Debian, bastante conhecido, Open Source, né? O Azure Boost, no Marketplace, utiliza ele. E vários outros distribuições de mercado ali. Depois a gente entra e eu mostro para vocês ali uma demo, tá? Outro ponto ali que eu sempre coloco, que não é tão falado, mas é bastante difundido e utilizado na Microsoft, são os serviços, né, que já tem o sistema operacional e a base de dados já implementada através do Marketplace ou também no ambiente de plataforma, né? Na hora que você está criando um ambiente ali, você vai escolher o seu banco de dados, todo mundo sabe, tem o SQL Server, mas também tem os outros sistemas de banco de dados, o Postgre, o MySQL ou MySQL que chamam, né? O Azure Cosmos DB e o DocumentDB, que são bancos de dados de objetos, né? Não relacionais. O Redis também. Então, assim, isso é um mercado gigantesco utilizado e a Microsoft tem muito bem difundido isso daí lá dentro, seja ele criado via PowerShell ou por Terraform ou por VS Code com IA, ou pelo próprio portal, né? Você vê que o ambiente é gigantesco ali, né? Então, para quem está me assistindo, você tem todas as opções possíveis de mercado para utilizar dentro da cloud, tá? Seja de forma híbrida, ou seja de forma cloud pura, ou seja em visão de cloud native, tá? Que é rodando em container. Hum, Mais projetos de open source de ecossistema Azure, né? Então, como eu disse para vocês, é gigantesco. Então, um dos mais conhecidos aí de mercado é o AKS, né? O segundo maior projeto de open source do mundo. A Microsoft é uma patrocinadora, né? O Azure tem o QEDA, o DAP, o Dapper, né? O Azure, e o Azure Linux rodando aqui. E é óbvio que passa por um corpo de aprovações, por isso que ela faz parte da CNCF, né? Da Fundação Linux. O Terraform e Ansible já roda nativamente, né? Então, para quem faz IAC, que é infraestrutura como código, então é muito fácil utilizar lá dentro ou no próprio VS Code. Prometheus e Grafana, então tem o Grafana for Azure, então eu consigo já fazer a implementação nativa, né? Então, os desenvolvedores do Grafana desenvolver a plataforma já para rodar direto no Azure e por plataforma, então é muito fácil. Na parte de Nginx e Envoy, para rodando no AKS. Então, esse ecossistema da Microsoft é muito bom. GitLab Jenkins, então, outro, além do GitHub, o concorrente, o GitLab Jenkins, também roda lá dentro do Azure, então é bem democrático, né, a concorrência, né, e vários outros de mercado aí, como o Elastic, OpenSearch, e ali, assim, eu estou falando de uma parte pequena aqui, né, então é muito grande. Você vai na parte de dados, BI, Big Data, então tem muito mais produtos ali para explorar. E a gente sabe que é gigante e não dá para saber tudo ali também, né? Então, isso daí, o ambiente de open source Linux dentro da Microsoft é muito grande, é muito grande. Vamos falar assim, é um nome só Microsoft, o resto que está por baixo ali do capô, assim, você trabalha de uma forma que vai te atender a todo público e nicho ali de mercado, tá? E aí eu vou mostrar um ambiente, esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro demo, vamos lá. Deixa eu entrar no navegador.
Vou dar um ESC aqui, a gente volta para cá. Então, na primeira tela aqui é só mostrando do Global Azure, né, 2026. Então, ele está acontecendo num monte de lugar. Eu acho legal mostrar isso aqui para você se ambientar, né? Tá no mundo todo. Então, dia 16, 17, 18 vão estar vários profissionais aqui. Aqui para baixo até, acho que tem outro aqui que eu estava aberto. Ele mostra bastante coisa, informações lá no site. Depois entra, é blog.globalazure.net ou globalazure.net, vocês vão ver. Um ponto aqui que eu queria mostrar da Microsoft, acho que é o lugar que eu mais entro aqui ultimamente, que é o landscape de empresas que desenvolve para ambientes de DevOps e várias outras plataformas de mercado e todos os fabricantes, a grande maioria está por aqui, né? Que são projetos e produtos que são certificados pela CNCF. E quando eu falo CNCF, é Cloud Native Landscape, tá? Ah, aí eu entrei só nos providers aqui, né? Isso aqui é gigante quando você entra. E tem um aqui, as plataformas que são certificadas. Uma delas aqui, ó, você olha aqui, o Azure está aqui presente, né? Não só ele, mas com outros fabricantes de mercado e seus concorrentes, né? Então, o Azure Kubernetes Services é um deles. E aí você vai olhando aqui, ó, tá em todas, tá em todas. Você ir no primeiro aqui, ó, vai olhar todas as ferramentas aqui, ó, o Azure Pipeline, que é do Azure DevOps, e aí tem várias que eles vão desenvolvendo e assim de várias formas como profissionais desenvolvendo e também ali por trás a área política, vamos dizer assim, você também está patrocinando, tá? Olhando aqui no ambiente, eu já tenho ele aberto aqui. Eu vou entrar no Marketplace. Se você entrar aqui no Marketplace, deixa eu ver se eu deixo ele aberto aqui. Não. Então vamos entrar aqui, ó. Deixa ele carregar. No Marketplace, se você entrar, além de você criar o ambiente, eu imagino que vocês já sabem, quando você entra aqui e colocar no Marketplace, vou colocar Linux, tá? Ele vai trazer uma variedade de fabricantes, e empresas e serviços que criam ambientes, né? Tem os homologados entre fabricantes. Então, para vocês entenderem como é que funciona o marketplace, o que que ele tem? Além dos sistemas homologados, quando eu falo sistema, é no geral, né? Desde o sistema operacional, ou sistema operacional com a aplicação, ou sistema operacional com a aplicação mais o middleware. Às vezes eles contemplam tudo, né? Então, por exemplo, na hora que eu estou instalando lá o SUSE Linux, vai aparecer lá o sistema operacional Windows, ou Linux, ou Ubuntu, ou Red Hat, e aí neles tem a subscrição ou licenciamento, como vocês conhecem, já incorporado, ou, por exemplo, a subscrição para você comprar e colocar lá, né? E tem também um marketplace que você passa por um corpo de aprovação que ele vai se liberar, por exemplo, que nem esse aqui é o Kali Linux, né? E se você olhar o distribuidor, às vezes não é a empresa que criou, né, o Kali Linux, é outra empresa que criou, customizou e colocou no ar, né? Tudo isso passa por um corpo, né? Então você como desenvolvedor de uma distribuição ou de um aplicativo pode ir no marketplace e ser um deles, inclusive a parte de serviços, tá? Não é só uma aplicação que você vai colocar lá. Às vezes você quer colocar só por exemplo, um serviço que você vai dar suporte,
Então, vou dar um exemplo, uma empresa, ela implementou um ambiente e precisa de um suporte, é um suporte não só nível de infraestrutura Azure, mas um nível de infraestrutura da aplicação ou do sistema operacional, você também pode, tá? Então, estou mostrando aqui, ó, outras distribuições que são criadas ou pelos fabricantes ou por outra empresa, né? Desde que você certifique que junto à Microsoft. Então, por exemplo, ó, Rock Linux, Kali Linux, aí eu coloquei só Linux, né? Então, tem vários outros aqui, né? Então, se eu clicar aqui no Alpine, ó, você vê que é uma BB Cloud LLC, ó, é outra empresa. Então, como é uma distribuição open source, ele criou um ambiente que pode criar vários outros produtos ali dentro e distribuir para você utilizar no marketplace, entendeu? Então, isso aí ajuda bastante os clientes na hora de facilitar um trabalho. Às vezes ele está querendo colocar num data center local e não acha uma boa empresa para dar um suporte, ou ele quer facilitar a área de governança de TI interna, às vezes tem poucas pessoas, e aí, por exemplo, se é um empresário pequeno, de uma empresa pequena, você pode escolher aqui de uma forma já, vamos dizer assim, semi-pronta, né? E, e ainda colocar informações de suporte. Então, é prestar bastante atenção aqui, ó, em relação ao que você quer utilizar, por exemplo, informações de uso e suporte. Então, aqui, assim, as coisas estão no detalhes, né? Então, na hora que você estiver montando, seja um empresário ou não, tá? Eu estou dizendo ali, não só para a pessoa da área de tecnologia que vai colocar a mão na massa para provisionar a máquina, que é rápido, não, não precisa ter tanto conhecimento. Obviamente, que uma pessoa de tecnologia vai ser mais safo, né? Vai implementar muito mais fácil, mas é isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte. Outra parte é realmente quando você vai montar uma máquina virtual. Deixa eu me autenticar aqui. Então, quando eu estou montando uma máquina virtual, deixa eu entrar aqui no grupo de recursos, que eu acho que é mais fácil. Todos os recursos. Vou colocar aqui como avaliação gratuita. Deixa eu ver se eu estou indo. Não. Aqui. Na hora que você vai criar, por exemplo, ou uma plataforma ou um espaço gerenciado, isso daqui eu mostro no fim para vocês esse ambiente já pronto aqui, tá? Na hora que você vai criar uma máquina virtual, por exemplo, é, ou uma base de dados ou qualquer coisa assim, é, aqui eu não vou implementar, só vou mostrar para vocês, né? Eu tenho uma subscrição no grupo de recursos, aqui obviamente eu não estou ensinando, tá? Eu tenho o nome da máquina virtual, a localidade que eu vou colocar, as opções de disponibilidade, de zona, de ambiente, né, para manter o ambiente em alta disponibilidade. A imagem aqui, ó, é sempre importante vocês verem, apesar de ter toda a parte aqui, eu vou mostrar aqui para você, ó, ver todas as imagens. Então, isso aqui também conta. Ele vai chamar como marketplace, tá? Mas tem imagens que já são homologadas pela Microsoft e está na lista aqui, né? Então tem todo o Windows, Linux, que são imagens homologadas que você vai subir. Então tem Debian, tem Red Hat, então todos os fabricantes eles se conversam, né? Eles têm as concorrências entre eles, mas a Microsoft é um player de cloud, né? Igual a AWS, igual a IBM Cloud, igual o Oracle, a OCI, igual outros players de mercado.
Então tem que ter o relacionamento para ter a construção do ambiente homologado, testado e funcionando dentro, a imagem dentro do ambiente, para você criar ali com qualidade, né, do sistema operacional e outros sistemas operacionais, né? Por exemplo, quando é, você pode criar sua própria imagem, obviamente não vai estar certificado pelo Marketplace, mas você pode importar uma imagem sua e utilizar aqui também, desde que você também homologue a parte de suporte, tenha o suporte da Microsoft. A outra parte é onde tem os recursos não de máquinas virtuais, mas de plataforma, E tem vários outros, né? Ó. Eu estou mostrando aqui, ó, então a aplicação web aqui, ó, é, web application em inglês, né? Se eu vim aqui também, você vai se deparar com mais plataformas de open source. Então, por exemplo, aqui, ó, o nome do aplicativo web, e na hora que você vai colocar aqui, por exemplo, um container, você pode escolher, ó, Linux ou Windows, ou só propriamente o seu código, que vai por functions, né? Aí ele vai rodar ali por baixo em runtime, né? Você vai gastar menos. Aí tem a linguagem de programação. Você pode ver, tem .NET, Java, né? Java, então, por exemplo, ali em Java, você já pode escolher o que que você vai rodar. Node, né? Node roda até em geladeira se tiver placa de rede, né? Python, né? Então, são ambientes, o container, né? Então, container rodando no Linux, então na hora que você vai colocar aqui a localidade. Então, ó, plano Linux, aí o plano que você vai escolher na hora que você for colocar, a localidade. Então, tudo isso está ali amarrado no detalhe, né? Então, tem que tomar bastante cuidado na hora que você está criando. Outra coisa que eu tenho que falar também não só o conhecimento ali que eu falei para vocês que você tem de Linux, mas conhecer como é que funciona o ecossistema do cloud da Microsoft. Tudo isso aí conta na hora que você vai criar um ambiente de IA, tá? Então, para banco de dados, a mesma coisa, né? Você vai escolher aqui o aplicativo web, então tem o banco de dados também. Então, voltando aqui, ó, sair. Se eu colocar banco de dados aqui, ó, tem aplicativo estático, também dá para mostrar. Deixa eu ver se banco de dados dá para. Aqui, ó, banco de dados. Então, ó, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Database for MySQL Flexible Server, Azure Database for Postgre. Então, isso aqui tudo está rodando por baixo ali um Linux, tá? Tudo rodando por baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, Postgre. Recentemente eu estava trabalhando com. Você vê que o formato de criação do ambiente é muito parecido com a máquina virtual, só que a gente está falando aqui totalmente de plataforma. Então, por exemplo, rede, segurança, rótulo, na hora que você vai montar, você precisa ter o conhecimento de cada coisa aqui, né? Porque lá no fim eu vou falar para vocês por que que vocês têm que ter o conhecimento, tá? Obviamente, ali todo mundo aprende aqui no portal, como é que funciona e tal, mas você tem uma familiaridade com Linux, isso vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante no conhecimento que eu vou falar lá no fim. Então, por exemplo, aqui na hora de criar uma máquina, como é plataforma, então é totalmente diferente o formato, né? Porque quem vai fazer a gestão é a Microsoft. Então, tem o tamanho da máquina, o que tipo de armazenamento que você vai utilizar, velocidade de disco, de I/O de disco, alta disponibilidade, largura de banda, tudo isso conta, né? E óbvio, estou falando aqui de uma base de dados que roda praticamente, não tem assinatura de nada. A Microsoft está oferecendo o ecossistema, está te cobrando por hora em cima disso, está te dando a infraestrutura do tamanho que a sua empresa precisa e está te dando
todo o parâmetro ali para você colocar esse banco de dados no ar, entendeu? Então aqui é só uma pitada do que existe de open source dentro da Microsoft. Eu já te mostrei tudo, ó, máquina, banco de dados, plataforma e aplicação. Já te falei aqui de 4 coisas que são que 99% dos casos já vão estar utilizando. Seja ele com lock-in, sem lock-in. Lock-in, quando eu falo, é quando você está mais focado em utilizar ambientes de Microsoft. E sem lock-in, quando você tem já uma pequena bagagem de conhecimento e vai utilizar como Cloud Native, que a Microsoft, do mesmo jeito, ela te dá um ambiente ali com Azure Kubernetes Services, entendeu? Então, é um pouco ali do que eu queria mostrar. Deixa eu voltar na, na apresentação e aí a gente dá seguimento, tá? Então, mostrei um pequeno demo ali do ambiente de Kubernetes Service. Depois eu vou mostrar essa parte aqui, tá? E vamos entrar um pouco ali no GitHub. O poder do GitHub é o motor open source mundial. Ele ali eu acho que é um dos caras que tanto o desenvolvedor como o profissional da área de operações, implementação, arquiteto, pré-vendas e até vendas ali para um nível de conhecimento de venda de produto, precisa conhecer esse ecossistema de GitHub. Eu tirei a certificação e já venho mais de 2 anos trabalhando ali incessantemente, conhecendo a ferramenta, obviamente já conhecia o Git no Linux puro, né? Aí conhecia GitLab e aí me amarrei com o GitHub, que eu acho a ferramenta sensacional. Hoje tem mais de 100 milhões de desenvolvedores. Quando eu falo desenvolvedores, eu estou colocando o pessoal de infraestrutura no balaio também, porque os DevOps são desenvolvedores, os caras que mexem com infraestrutura se tornam um DevOps, então, queira ou não, se tornam um desenvolvedor. 518 milhões de projetos públicos, então, se você colocar ali numa IA ou no Google, fazer uma procura de alguma coisa, você vai achar um ambiente, tá? Com alguma coisa que você possa utilizar dentro do GitHub de forma pública. Obviamente, equipes utilizam de forma privada. Eu acho que é uma ferramenta sensacional. A Microsoft fez a aposta e assim, imagino que tem ganhado muito em cima disso daí. Tem mais de 70 mil projetos de GenAI, né, IA generativa, né? Então, não só as big tech de AI ela trabalha, mas tem várias empresas que criam nichos de mercado baseado em AI, né? E mais números aí de mercado, né? GitHub Copilot, que eu tenho utilizado, é para você trabalhar de forma junto com o VS Code. Eu trabalho muito com VS Code, né? Tem gente que trabalha direto no GitHub Actions, né? Vamos falar assim, você consegue rodar bastante coisa da parte de CI/CD, o GitHub Advanced Security, são os licenciamentos que a Microsoft vai liberando ali em cima, né? Então, ele já faz o scanning, circuit scanning e o supply chain de que você está desenvolvendo. Então, você consegue juntar informações em um local só na hora que você vai distribuir tua aplicação, tá? Então, e não é caro, é barato. Se você for estudar a tua equipe utilizar um ambiente baseado em open source, quer iniciar pequeno, né, e depois ter assinatura da tua equipe e inclusive já trabalhando com área de infraestrutura. E quando eu digo isso daí, não é só para a sua infraestrutura do Azure.
né? Ele já te joga num ecossistema que você pulveriza, aí do teu ponto de vista, você vira uma cloud pulverizada, entendeu? Então, tem um ambiente on-premises, tem um ambiente de cloud, ou tem o data center que vai virar híbrido, vira uma cloud pulverizada, entendeu? Então, o GitHub, ele te dá esse motor para você trabalhar em todo lugar com segurança, tá? E o GitHub Codespace, que é dentro do Azure. É a parte de nuvem do VS Code. Você usa o VS Code em nuvem, né? Isso para uma equipe de DevOps e desenvolvedores. Quando eu falo DevOps e desenvolvedores, eu até brinco. O DevOps, ele trata tudo que está fora da aplicação e o desenvolvedor trata tudo que está dentro da aplicação. Aí você divide o trabalho do GitHub, né? Depois a gente pode fazer mais coisas futuramente e falar sobre isso, tá? Então, isso é essencial. Eu gostaria que a tua equipe, quando estivesse ouvindo isso, seja ele da área de infraestrutura tradicional, ou seja, um desenvolvedor, que colocasse o poder desse motor de GitHub, do GitHub, no seu portfólio de trabalho. Vai facilitar bastante o trabalho dentro da empresa, tá? E vai organizar até melhor. E aí, o VS Code, quando a gente está falando de ferramenta open source, a Microsoft, ela abriu o código do VS Code. Então, se você vê outros motores aí de mercado, por exemplo, do Google, por exemplo, da AWS, eles usam o motor do VS Code, obviamente, cada um voltado para a tua empresa, e você vê como é a contribuição da Microsoft em cima disso. Isso facilitou bastante. Hoje, 70% do mercado de desenvolvedores, DevOps e pessoal da área de infraestrutura que utiliza o VS Code e proporcionou de uma maneira que o ecossistema favorece a você utilizar ele e utilizar, porque antes eu tinha o Visual Studio, aí com o Visual Studio Code, isso facilitou demais. Então, por exemplo, uma média aí de mercado tem aumentado 50 milhões de devs ativos mês utilizando ali o ambiente, né? Eu mesmo tenho assinatura do GitHub, e aí quando você acopla com o VS Code, eu vou mostrar para vocês, tá? Quem trabalha com C Sharp e F Sharp para .NET, né? Também abriu o motor dele. TypeScript, que é a linguagem que o GitHub utiliza ali de desenvolvimento, e o PowerShell Core aberto ali para Linux, né? Então, quem está utilizando o Windows, meus amigos, tem PowerShell Core que na base tem Linux, né? Então, ou seja, de alguma forma, direta ou indireta, você está utilizando o Linux, mas mesmo assim, eu recomendo que você aprenda fortemente Linux. Quem não tiver agora aí, coloca na cabeça e aprende, tá? E outro ponto aí bastante, eu venho de slide em slide aumentando a fala, né? Mas IA não tem jeito. É três camadas que acontecem no mercado: camada de segurança, camada de IA e o resto embaixo. O mercado vai andar assim. Se não tiver ou com a parte de segurança ou com a parte de IA, em algum momento, ou o profissional ou a empresa morre. Então, assim, a empresa que trabalhar, ela vai ter que ter toda a camada de segurança e toda a camada de IA em cima da aplicação. Senão, a empresa morre, né? Ela morre se não tiver isso. E aí a Microsoft vem colocando motores de IA como o Copilot, como a OpenAI, como a Cloud, como vários outros de mercado. A Microsoft, ela virou um hub de IA, né? Ela virou um hub de IA.
Então, alguns pontos aí, o DeepSpeed, que é a biblioteca de open source para otimização de treinamento, modelos de Deep Learning, o ONX, estou chamando de ONX Runtime, motor de inferência de cross-platform, e o Semantic Kernel, é um SDK para rodar LLM GPT e CloudLE. Né? Então, tudo por trás ali na Microsoft, com o Copilot, com o GitHub e tal. E óbvio, né, a Microsoft tem uma proximidade maior com a OpenAI em escala global, né? E ela utiliza ali, na grande maioria, o ChatGPT ali rodando por trás com Kubernetes GPU, né? Então, lá no portal mesmo, ela já te dá informações sobre isso, né? Na parte de Cloud Native, né, do Azure, eu tenho o Kubernetes Containers, já ali no começo eu falei para vocês, da CNCF, né? Com o Azure Kubernetes Services. Eu tenho o Azure Linux, criado pela Microsoft, o KEDA, para autoscaling do projeto da CNCF, né? Obviamente a Microsoft ela colocou o projeto lá e o Radius, que é um sandbox, né? Que é para definições de apps e para operar em qualquer cloud, tá? Então, eu acho que os três utilizados aqui, além do Radius, o AKS, a base Azure Linux em containers ali debaixo do AKS nos pods, né? E o Keda fazendo a parte de autoscaling ali de ambiente, tá? Ah, e a favor da infraestrutura dos desenvolvedores. A gente sempre coloca como divisões, né? De ambiente de desenvolvedores, infra e DevOps, né? E assim, hoje eu estou considerando basicamente um só, né? Obviamente, o pessoal de infra, ele tem mais familiaridade com a parte de infra, né? É, certamente os DevOps também, e desenvolvedores ali no código, né? Então, está tendo uma convergência de profissional. Essa convergência de profissional é que está fascinando, né? Porque antigamente eu tinha um ambiente que tinha que dividir tudo. Então, até as equipes eram separadas, né? Tinha o gerente da área de infra, tinha o gerente da área de desenvolvimento, dependendo do tamanho da empresa, né? E aí o cara tinha que montar uma máquina, disponibilizar a máquina, deixar o ambiente pronto para um desenvolvedor começar a trabalhar. Hoje, isso acabou. Basicamente acabou. Basicamente, nas fábricas de software, o que acontece? O desenvolvedor, ele desenvolve o código dele ali, né? Ali, deixa ele pronto, deixa numa área de estágio. Aí, nessa área de estágio, o cara de infra já tem o código dele ali pronto também. Na parte de infra, aí ele faz vamos dizer assim, a chamada para o build para empacotar todo o ambiente de infra, por exemplo, conectado no Azure, chamando as suas APIs, as suas chaves de acesso, faz a parte de fila de CI/CD, onde tem a build da aplicação e tudo isso sobe junto. Assim, resumo, né? Isso, aí o pessoal fala, acabou com o cara de infraestrutura. Não, não acabou. O que está acontecendo junto com a IA é uma transformação de tudo isso. E aí eu vou mostrar para vocês em um demo isso daí, tá? Aí esse demo, vamos tentar colocar no ar alguma coisa. Alguma coisa, não sei se vai sair. Mas o que que eu vou mostrar para vocês aqui? O VS Code, um projeto que eu trabalhei. Vou mostrar o código. Vou mostrar o que foi feito, tudo via LLM. Tudo 100%, tá, gente? 100%. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó, o VS Code. Está aberto aqui.
Então, estou mostrando o meu ambiente de trabalho para vocês, ó. Então, eu tenho aqui, ó, vários projetos que eu estou trabalhando. Então, tem vários aqui, parado, andando, trabalho que eu estou trabalhando. Aí eu vou mostrar um aqui. Deixa eu lembrar agora, tanta coisa aberta. É a do AKS. Esse cara aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar no diretório. CD. Ó, tô dando LS, ó, para você ver que eu tô no ambiente, vamos dizer assim, Linux. Olha lá. A entrega, reports, scripts. Esse aqui é um ambiente que eu tinha, que eu tenho, e eu fiz a implementação. Eu tenho um AKS. Ele estava em uma, em um ambiente de subscrição do Azure e por algum motivo o cliente tinha que colocar em outra subscrição porque ele vai matar aquele ambiente. Então a primeira fase que eu fiz foi montar um ambiente. Então se você olhar ali tem um main.py, ele está rodando aqui Terraform, ele está rodando Python. A maioria das coisas está em Terraform e .Python. Eu utilizei 100% de inteligência artificial. Aí aqui, ó, por exemplo, eu tenho prompt, ó, eu tenho chat. Aqui eu tenho o GitHub Copilot. O que que ele está utilizando? Eu não utilizei agente, porque eu utilizei a parte de MD e skill, tá? Ele está utilizando o motor do Cloud Opus. Então, eu poderia utilizar vários outros, mas eu utilizei o Cloud Opus por motivos de conhecimento que eu tinha do AKS, mas o motor do Opus está muito avançado. Então, eu podia colocar aqui um exemplo, tá? Colocar aqui, ó, eu tenho um AKS, o AKS eu vou ter um node pool, dentro do node pool com 3 pods, dentro dos pods eu quero que rode o Azure, o sistema operacional da Azure, e isso daqui por LLM. A minha rede vai ser 1/22 para 1000 IPs. Dentro dele eu vou ter a parte de SSL, aí dentro da parte de SSL eu tenho uma aplicação que vai rodar no Nginx. Aí dentro do Nginx eu vou rodar a aplicação XPTO que está dentro. Aí, assim, deixa eu mostrar a parte de projeto no MD. Aqui é uma das coisas principais na hora que você vai criar um ambiente com inteligência artificial, porque ele vai te dar, você vai colocar dentro do MD, com inteligência artificial, todas as informações que são necessárias por exemplo, para você ter consistência na hora de implementar. Então, eu podia fazer isso na mão? Podia. Criava no Terraform, colocava as informações do Terraform, mas com a inteligência artificial, o que eu ia demorar, vamos dizer, esse projeto aqui é de 40 horas, uma semana. Eu demorei, escuta o que eu estou falando, eu demorei 4 horas. Ele rodou tudo isso em 4 horas. Obviamente, dentro das 4 horas, eu dei todos os parâmetros para ele rodar dentro do MD. O MD, a skill dele tem que ser perfeita. E como você coloca uma perfeição dentro de uma MD com as skills que são necessárias, baseado no cloud, né? Eu estou no chat aqui, ó. Eu tenho o Codex também da OpenAI e tenho o Cloud Code. Mas eu rodei aqui. Tá vendo aqui o projeto MD? Então aqui, ó, as informações, ó, eu tenho todas as informações do cliente, ó. Eu tenho a infraestrutura dele para rodar.
em Terraform, que são os recursos. Então, eu tenho Resource Group, eu tenho o nome do cluster do AKS, eu tenho o nome do pool, o nome do aplicativo, eu tenho a VNet, como que ela vai ser, eu tenho a subnet, o load balance, o network security group, eu tenho o ingresses, o IP que vai pegar, eu tenho o IP de saída, eu tenho a ativação do log analytics, eu tenho a parte de workspace do projeto, eu tenho aqui, ó, todo o projeto, ó, Grafana, eu tenho identidade, como que eu vou autenticar, ele tem uma base de dados que estava do outro lado, que seria o peering, para ter a conexão com a base, para depois eu migrar a base para o outro lado, que eu não fiz isso ainda. Eu tenho o lock do resource. Aí, por exemplo, tem a parte de Helm, que é o que eu vou implementar. O Helm é como se fosse o marketplace do Linux, né? Para você baixar as aplicações ali, ó. Tem o Nginx Ingress Controller, eu tenho o Cert Manager do AKS, eu tenho o Let's Encrypt para fazer as autenticações, eu tenho os IPs, ó, que vão estar atrelado ao nome da VNet, a base dele, olha lá, como é que está o peering. Aí, por exemplo, quando eu termino o projeto, se eu terminar o projeto e eu não tivesse esse MD aqui, eu teria que vir aqui, ó, no prompt da LLM, que está baseado no Opus, e eu teria que escrever basicamente quase tudo isso. Ou teria num TXT, isso daí. E, cara, isso daí não dá. Não dá. Isso. Você imagina o tamanho de um projeto. Eu precisaria de, sei lá, no mínimo um projeto desse, um gerente de projetos, um arquiteto, um cara de cloud com conhecimento em cloud native, eu estou falando aqui um DevOps, né? Precisaria do desenvolvedor para ele fazer o meio de campo ali para eu fazer a build de implementação, colocar, acoplar no CI/CD para ele chamar corretamente. E, cara, isso aqui, ó, é gigantesco. Depois, se vocês quiserem o arquivo, eu compartilho com vocês. Quem tiver interessado, ó, eu tenho a estrutura do projeto, ó, então tenho tudo. Se eu olhar aqui no main.py, que é em Python, vamos ver aqui, ó. Ah, tá em Python. Eu sei Python, tá, gente? E aí, ele facilitou muito a minha vida para escrever. Aí ele escreve, óbvio, aí entra o profissional com conhecimento em cima disso. Você vai ver tudo que ele está fazendo, ou melhorar o código, ou fazer algumas alterações do código. Ó, o Terraform chamando aqui. Então, tá tudo aqui, gente, ó. Tudo aqui, ó. Por exemplo, se eu entrar na, na parte de deploy, ele vai estar o Terraform aqui, ó. CD deploy ls. Olha lá, CD Terraform. Então, Terraform, ó, dou um ls aqui. Eu tenho main, o output, Terraform tfstate, as variáveis de ambiente. Daqui não precisa mostrar porque é Terraform, né? Mas se quiserem, depois eu compartilho com vocês. E aí, dentro desse projeto, se eu fosse escrever 100% disso daqui, eu ia demorar pelo menos, talvez, 2 dias ou mais. Estou sendo bem, tô sendo bem animado falando disso daí, que às vezes é mais de uma semana você fazendo isso, né? E isso aqui, cara, sem IA, você não faria. Você teria uma equipe aí de 4 pessoas no mínimo, mais um gerente de projetos. Então, eu estou falando para vocês que um ambiente de conhecimento de Linux, se você tem um conhecimento de Linux, você tem um conhecimento de várias ferramentas e você vai colocar tudo isso daí em prática com conhecimento de inteligência artificial, é, você vira um profissional de primeira, porque vai te ajudar para os mais jovens aí, por isso que eu falo, aprenda Linux, faça a lição de casa, né? Aprende Linux,
aprende, obviamente, ecossistemas aí de cloud, tenha conhecimento em uma linguagem de programação. Vou falar para vocês, eu sou um ex-programador em atualidade. Porque me deu a vontade de voltar a programar de novo, porque a IA está me proporcionando isso, porque é o lixo que a gente fazia antes, que demorava demais para fazer um botãozinho, uma função de JavaScript ou uma função de qualquer coisa, era horrível demais para você fazer, né? Você demorava demais. Aí, para os mais conservadores da área de desenvolvimento, é assim, coloque como teu aliado, que só vai ajudar, você vai virar um puta profissional em cima disso, entendeu? Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando, é, além do conhecimento que você tem de infraestrutura, ou se você é um desenvolvedor, vai te ajudar bastante no mercado. A isso, aqui, ó, olhando o cenário, deixa eu sair do demo e mostrar aqui o ambiente. Aí aqui, ó, eu tenho um Grafana, ó, o Grafana, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, ele vai te trazer para o Grafana, nem sei se está no ar ainda, mas ele vai te trazer as informações aqui dos dashboards. Ele não está no ar, porque vai entrar no ar ainda. Mas ele vai te jogando aqui, cara, assim, de informações que no dia a dia para fazer na mão você ia demorar ou você ia dividir entre equipes, né? Se você olhar aqui na página inicial, eu tenho esse AKS aqui, ó, as informações dele, ó, tá tudo aqui, ó. Todas as informações de firewall, de tudo do ambiente. E isso aqui, nesse demo aqui, cara, vai te dar uma abertura de pensamento, de conhecimento sobre Linux e open source no geral, no Azure, que eu acho que vai te trazer outro pensamento de ideias e eu estou aberto aí nesse evento aí da Microsoft, o Global Azure 2026. Vocês podem me chamar que eu posso ajudar em algum momento vocês, tá bom? É isso aí que eu queria mostrar. Deixa eu voltar aqui, saindo do demo aqui. Eu agradeço vocês, o meu muito obrigado aí. Quem precisar de alguma coisa, ou de estudo, ou de ferramenta, ou de algum projeto que eu trabalhei, ou de open source para seguir um caminho aí que vocês possam trabalhar, vocês contem comigo, tá bom? Obrigado. Até mais.